todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem, pessoal, hoje eu vou trazer aí mais um texto escrito pelo irmão Everson Navarro. Eu não conheço pessoalmente, esses textos acabaram chegando para mim via PDF, em grupos de estudo. É um estudo novamente curtinho, mas ao mesmo tempo é um testemunho, né, desse irmão na fé, que também busca pelo original na ocasião, né? Mesmo sem a gente ter contato, acho que temos aí o mesmo objetivo. Então, li o relato dele aqui, achei muito interessante para trazer aqui para vocês, né? Como está em PDF, dá para trazer também os textos aí. Então, sem mais delongas, né? Bora pro estudo, pessoal. Um testemunho e uma verdade. No início do caminhar pelas veredas antigas, meu objetivo era resgatar a doutrina praticada pelos apóstolos de Yeshua HaMashiach. Mas ao buscar da igreja primitiva apostólica, sempre se esbarrava em um pai da igreja, entre aspas, filósofo helenista, negando a Torá e pisoteando a primeira igreja, aquela que fugiu para os montes após o ano 75 e não deu a César o que era do Altíssimo. Devagar, fui percebendo que o evangelho antigo que os apóstolos ministravam aos gentios também fora adulterado pelos filósofos que ignoraram os principais ensinamentos dos apóstolos Shaul HaMashiach, né? No caso, o apóstolo Paulo, e Yohanan, e também Yaakov, né? Tiago, o irmão do Messias. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante do Altíssimo, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Livros de România, traduzido por Romanos, capítulo 2, versículos de 11 a 13. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica a fé, a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Livro de Romanos, capítulo 3, versículos 29 a 31. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à ordem de Deus, nem em verdade o pode ser. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito do Messias, esse tal não é ele, não é dele. Livro de România, traduzido por Romanos, capítulo 8, versículos 4, 6 a 7 e versículo 9. Porque este é o amor do Altíssimo, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Livro de Yohanan Aleph, traduzido por 1 João, capítulo 5, versículo 3. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Altíssimo, quando amamos o Altíssimo e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor do Altíssimo, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido do Altíssimo vence o mundo.
e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Livro de Yohanan Aleph, traduzido por 1 João, capítulo 3, versículo 24, capítulo 5, versículos de 2 a 4. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Livro de Yohanan Bet, traduzido por 2 João, capítulo 1, versículo 6. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Temos aí a carta de Yaakov, Tiago, capítulo 2, versículo 24. O cristianismo, como vemos hoje, é, sem exceção, inteiramente resultado de doutrinas de homens. Eles sabiam tudo, até mais que os apóstolos. Alguns até apontaram falhas nos apóstolos Kefa e Yohanan, ou seja, Pedro e João, como Irineu de Lyon e Justino de Roma. Para eles, os apóstolos não entenderam muito bem a graça porque não abandonaram o judaísmo. Precisamos refletir que a Torá não é judaísmo, mas judaísmo é Torá. E os apóstolos continuaram seguindo a Torá, oferecendo ofertas de elevação no templo, comemorando as festas sagradas, se abstendo de comidas impuras e observando o Shabat, por aí vai. A história nos revela o quanto aquela igreja dos apóstolos foi perseguida. Nos registros históricos, ela sobreviveu até o quarto século, segundo aí o livro de Gilihana, traduzido por Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Recentemente, vários grupos em busca daquela igreja se destacaram, toraístas, nazarenos e messiânicos. Isso é bom? Sim, mas Yahusha, o Messias, não veio fundar nenhuma nova igreja, nem mesmo o cristianismo. Ele disse: sejam um só separado na Torá do Pai. Segundo aí o livro, o Evangelho de Yohanan, traduzido por João, capítulo 10, versículo 16, capítulo 17, versículo 17. A religião do Mashiach judeu foi a Torá do Pai, do começo ao fim. O Evangelho é exatamente a pregação profunda da Torá do Pai. Nos sermões de Yahusha, quando ele diz, está escrito, porém vos digo que, ele não está alterando, mas ensinando de uma forma profunda, como nunca observada antes, nem mesmo entre os mais sábios rabinos. No entanto, a astúcia dos filhos de Hassatã sempre permearam qualquer resquício do remanescente. Heresias em nome de qualquer grupo sempre foram publicadas dentro dos grupos mais conservadores no intuito de cristalizar novas doutrinas de homens. É por isso que quando um grupo não se identifica ou não possui líder, incomoda. Se o sistema babilônico não carimbar uma identificação e uma teologia própria, então não consegue acentuar uma cerca de divisão para dominar. Esse é o objetivo da Babilônia, domínio. Ela negocia todo tipo de capital, corpos e almas de homens. Segundo aí o livro de Gilihana, traduzido por Apocalipse, capítulo 18, versículo 13. Sai dela, povo meu. As igrejas, mercadores da grande cidade, jamais aceitarão a Torá, os ensinamentos do Messias, Yahusha HaMashiach, e dos seus Shelihim, os apóstolos, em sua integridade. Sai dela, povo meu. Meia doutrina não garante meia salvação, nem meia vida eterna. Talvez um bom rótulo para nós seria seguidores das Escrituras, ou toraístas. Nelas, temos todas as teologias primárias, diretas da fonte das águas da vida. Nelas sabemos que o único Elohim é o Pai, e o único pastor é o Filho, Yahusha HaMashiach, e que os verdadeiros pais da igreja são os apóstolos. Nelas sabemos que os mandamentos não devem ser guardados para sermos salvos, mas sim porque somos salvos. Que façamos isso por amor ao Altíssimo e não por escravidão à letra.
né? Inclusive, Rav Shaul fala sobre isso, né? Que a letra mata. Continuemos aqui. Certa vez o Pai Celestial desceu até essa corrupção para se revelar ao seu povo amado. Ele pediu a todos que se purificassem por 3 dias para a sua visita. Ele veio com muitos anjos, foi lindo e maravilhoso. O monte não resistiu e fumegou, tamanha santidade e poder do Pai. Assim como um noivo vai para a noiva, o Pai veio para os seus filhos. Quem aqui não desejaria estar naquele dia, bem ali, no pé do monte Horebe, para ouvir a voz do Pai e recepcioná-lo com toda a reverência? Mas, ao ensiná-los a sua vontade, no 10º mandamento a carne convulsionou. Muitas consciências pesaram. Não desejaram ouvir nenhum outro mandamento por temerem a morte. Os 10 mandamentos nas pedras foram testemunho daquilo que o povo ouviu. Viraram as costas para a presença do Pai e prometeram ouvir posteriormente através de um intermediador para cumpri-los. É difícil compreender porque toda essa geração pereceu no deserto. Não foi apenas falta de fé, foi também dura cerviz. Pela sua graça, favor não merecido, enviou seu Filho para ensinar o caminho a seu povo e às nações. E a história se repetiu novamente com as nações. Os 10 mandamentos bastam, reflita. A maior parte do cristianismo nem os 10 mandamentos guardam. 2 ensinamentos do Filho do Homem, Yahushua Hamashi, o Cordeiro, para refletirmos. Primeiro, ninguém vai ao Filho senão pelo Pai. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Livro de Yohanan, traduzido por João, capítulo 6, versículos 44 e 65. E livro de Yohanan, traduzido por João, capítulo 14, versículo 6. 2. Se crer no Filho, mas não obedecer os mandamentos do Pai, não herdará a vida eterna. Livro de Matitiarro, traduzido por Mateus, capítulo 5, versículo 19, capítulo 7, versículo 21, capítulo 12, versículo 50 e capítulo 19, versículo 7. Então, é isso aí, pessoal. Eu achei interessante esse texto, trazido aí pelo irmão Everson Navarro. Pretendo um dia conhecê-lo. Achei muito interessante. Ou seja, é um estudo para a gente refletir, né, sobre todas essas coisas e mudarmos, né? Como que nós vamos mudar o mundo à nossa volta? Começa mudando a nós mesmos, né? A mudança tem que começar de dentro para fora. Limpa-se primeiro o copo por dentro, para depois limpá-lo por fora. O próprio Messias disse isso. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar vocês com essa reflexão. Espero que todos tenham entendido a mensagem. E é isso. Eu não tenho mais o que falar. Achei muito, muito interessante esse texto, ok? Fiquem na paz. Que o Altíssimo Yahuwah Tsevaot abençoe a cada um de vocês, os seus respectivos lares, suas respectivas famílias. E que a luz do Mashiach, o único pastor, o Cordeiro, o Salvador, Yahushua HaMashiach, continue lhes dando norte, entendimento e discernimento das separadas escrituras. Busquem pela Teshuvá, pessoal. Busquem pelos originais. Busquem a sã doutrina apostólica verdadeira, ok? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.